o meu namorado queria que eu aceitasse que ele tava correspondendo à ex dele pra mostrar pro namorado da ex dele que ela não prestava, que ela tava traindo ele. Só que, analisa essa história comigo. Estava eu vivendo a minha vida, e aí saindo assim, né, que eu tava solteirinha na pista, acabei conhecendo um querido num barzinho da vida. A gente começou a conversar, ele me ofereceu uma bebidinha sem amor aos meus órgãos de nenhum. Eu aceitei a bebida dele assim do nada. Aí, beleza, a gente começou a conversar, não sei o quê, e os meses foram se passando. Gente, os meses foram se passando. A gente começou a ficar, e aí tava tudo dando certo, a franfação era maravilhosa, ele parecia ser um cara super legal, e pipipi, popopó. E os meses foram passando, deu 8 meses que eu estava ficando com esse candengo, e ele resolveu me pedir em namoro, e eu resolvi aceitar. Eu confesso pra vocês que demorou 8 meses, não é porque ele tava enrolando, porque por ele a gente começava a namorar no dia seguinte, era eu tava dando uma enrolada pra ver se era aquilo ali mesmo que eu queria, e não sei o que e tal, e ele insistindo, eu sei que do nada, ele pediu assim, eu falei, acho que 8 meses, né, tá bom, ele parecia ser um cara legal, eu já tava frequentando a casa dele, ele tava frequentando a minha casa, eu falei, não, tudo bem, somos adultos, somos vacinados, vou aceitar namorar com esse candengo. Comecei a namorar com... No momento que eu comecei a namorar, parece que foi só ladeira abaixo. Porque, gente, enquanto eu tô só ficando com a pessoa, é a vida da pessoa lá e a minha vida aqui. Mas quando eu começo a namorar, existem regras no relacionamento, né? Porque não é bagunça não, meu amor. Isso aqui não é a casinha da Maria Joana, não. Então eu quero satisfação, eu quero saber onde tá, eu quero ter acesso às redes sociais, ao celular. E antes de aceitar namorar, eu conversei isso tudo com ele. Minha mãe sempre falou pra mim, o combinado não sai caro. Eu falei, Jurandir, vou querer ter acesso às suas coisas, você vai poder ter acesso às minhas também. E ele não meteu essa de, você tem que confiar em mim, porque eu quero a minha liberdade, porque eu sou um ser humano individual, porque aí eu não ia nem aceitar. Então cancela o pedido de namoro e acabou. Não, eu concordo, eu sou dos tempos antigos, eu também quero ter acesso e bibibi, popopó. Eu, beleza, falei, tá bom. Só que ele, gente, ele tava tão fissurado nisso, que ele realmente não viu aquilo como algo ruim. A gente começou a namorar e, obviamente, com o namoro, passou um mês que a gente tava namorando, eu comecei a ter acesso às coisas dele. E aí, um mês depois, que eu ainda esperei, eu fui dar uma olhada no telefone dele. Não é que eu tava mexendo escondido, mas eu esperei ele ir ao banheiro. Assim, ele foi tomar um banho, o celular tava ali fazendo nada, eu falei, eu vou dar uma olhada aqui, né? Tranquilo, ele foi pro banheiro pra tomar banho, e eu peguei o celular dele e comecei a mexer. Até então não tinha nada demais, olhei a rede social, não tinha nada, não sei o que. Quando eu fui no WhatsApp dele, que eu cliquei, olhando as conversas, tinha uma conversa arquivada. Aí eu falei, deixa eu ver aqui. Cliquei na conversa arquivada, era a conversa com a ex dele. Tava lá assim, ex-amor. Relacionamento esse que ele me disse que tinha terminado, já tinha 2 anos. 2 anos. E que ele terminou de uma forma muito ruim, porque ela traiu ele, que ele não queria perdoar, que ele não perdoava a traição, não sei o quê, não sei o quê. E parece que foi uma dupla traição, porque ele foi corno dela e ainda de um amigo. Então, tipo assim, deve ter doído no coração dele. Deve ter doído porque ela traiu ele com um amigo dele. Então, ele deve ter ficado sentido com a ex. Aí, beleza. Eu falei assim, cara, isso aqui deve ser conversa antiga, né? Que ele tá tendo com... Que ele só arquivou porque tava arquivada. Só que eu fiquei, poxa, mas por que ele tá guardando, né? A gente já tá junto há 8 meses ficando, 1 mês namorando, 9 meses. Já terminou esse relacionamento tem 2 anos e ele ainda tá guardando conversa com a ex. Falei, vou conversar com ele sobre isso depois pra ele apagar e querer saber por que ele tava guardando aquilo. É o quê? Recordação? Eu comecei a ficar um pouco insegura, porque o que ele falou pra mim é que ele tinha esquecido ela completamente. Quem esquece a ex completamente não guarda a conversa, né? Aí eu fui, só que eu falei, não, beleza, bloqueei o telefone. Só que aí, gente, parece que alguma coisa fez assim na minha cabeça, vai pim! Eu falei, vou dar uma boa olhada na conversa aqui pra eu ver se é antiga mesmo. Cliquei na conversa. Quando eu cliquei na conversa, meus caros amigos espectadores, não era conversa antiga! Pasmem, não era! Era a conversa de algumas horas atrás. Eu falei, o que é isso? Comecei a ler. Gente, ela dando em cima dele, horrores, falando que tava com saudade, não sei o quê. E ele super correspondendo. Super correspondendo. E eu fiquei, como assim? Ele falando que tava com saudade dela também. Ela falou, vamos marcar da gente se ver. Só que eu vi que toda vez que ela falava, vamos marcar da gente se ver, ele enrolava ela falando, não, mas você tá namorando, eu não acho isso certo, que não sei o quê, a gente tem um passado e tal. E eu olhando aquilo assim, eu falei, meu Deus, ele tá aceitando ser o amante da ex que traiu ele com um amigo. Eu falei, não é possível. E ainda tá me jogando no meio. Eu fiquei pé da vida. Quando ele saiu do banheiro, eu tava igual a noiva do Tchoco, assim, na porta, assim, ó. Olhando fixamente, assim, esperando ele sair com o telefone assim na mão, assim, ó. Quando ele saiu, eu só fiz isso aqui. Que palhaçada é essa aqui, ô Júlio Cleudo? Ele olhou pra minha cara,
Falou, calma, eu vou te explicar. Eu falei, pois explica. Eu gosto de ver machos se explicando de coisa que não tem explicação. Mas na cabeça dele tinha. Aí ele sentou comigo e falou, indignada ainda, tá? Falou assim, olha só, você tem que confiar em mim, você tem acesso às minhas coisas, você acha que eu ia deixar isso aí se isso fosse algo demais? Eu falei, mas você tá falando que tá com saudade da tua ex, tá conversando com ela, tá enrolando ela pra marcar de ver. Ele falou, pra você ver, eu estou enrolando ela. Desculpa, eu não peguei o raciocínio, eu não tô entendendo. Ele não usa um pouquinho do cérebro. Me chamou de burra? Você já me chamou de burra? Eu falei, olha, eu sou a jumenta, eu não tô conseguindo usar o meu cérebro. Você pode me explicar, por gentileza, tintim por tintim, porque é pra eu entender? Ele virou e falou assim, não, é porque ela me traiu com o meu amigo. Eu falei, então agora ela veio atrás de mim e eu só estou correspondendo pra poder printar tudo e mandar pro namorado dela pra dizer, olha, eu não sou corno sozinho, que não sei o que, é só uma vingança. Eu falei, meu amigo, isso já tem quase 3 anos. Você ainda tá pensando em se vingar? Você tá de papinho com ela, correspondendo ela, guardando isso dentro de você. Porque você não sabe o que ela fez comigo. Eu nunca vou perdoar ela, eu só vou ter paz quando eu tiver a minha vingança. Que eu falei, então tenha a sua vingança, meu amigo. Só não me meta nessa situação. Nosso relacionamento acabou. Ai, mas você tá terminando comigo porque a gente se dá super bem. Você tá falando como se eu tivesse te traído. Eu falei, a partir do momento que você tá conversando com uma mulher, esse tipo de assunto de eu tô com saudade de você, de não sei o que, independente de qual seja a sua intenção, pra mim você tá me traindo, meu amigo. Eu não vou ser chifruda de tabelinha, não. Eu não vou ficar no meio dessa zona, não. Resolva você com a tua ex, com o teu amigo, com o marido da tua... Vai pra quem você quiser, vai você e ela, ele, tudo por quinto dos infernos. Peguei o meu trapo de bunda e fui embora, gente. Terminei. Ele ainda ficou um monte de tempão atrás de mim, achando ele que ele estava correto, que eu terminei por bobeira. Ah, macho, me poupe. Eu lembro até hoje da vez que a nova melhor amiga da minha melhor amiga brigou comigo pra poder ser madrinha do filho dela, sendo que na verdade ela pegava era o pai. Essa história é minha, esse relato aconteceu comigo. Essa minha amiga é minha amiga desde a época da escola, né? A gente sempre andou junto, a gente sempre fez as coisas junto, a gente morava no mesmo bairro. E aí a gente cresceu, ela começou a namorar um candengo de beleza rústica, que só ela enxergava a beleza rústica dele e ninguém mais. Quer dizer, a querida também, mas enfim. E aí ela engravidou desse querido, né? Ela engravidou desse querido e ela veio me mandar mensagem falando que tava grávida e tudo mais, ficamos felizes. E ela queria que eu fosse a Dinda, que eu sempre fui muito amiga dela, e eu falei, tudo bem. Só que aí o que acontece? Quando ela começou a namorar com esse querido, ela começou a andar com uma galera, sabe? E aí ela conheceu umas outras meninas. E conheceu essa menina. Eu já conhecia essa menina porque eu namorei quando eu era novinho, o irmão dela. Então eu já conhecia, nunca fui íntima, nunca fui de falar. Era um namoro bem infantil, então não tinha proximidade com ela, nem com a família dela. Eu namorava com ele, mas uma coisa bem boba, que durou, muito pouco tempo. E aí ela se aproximou dessa menina. Só que essa menina, ela não tinha uma fama muito boa, e todo mundo sabia disso. E aí essa menina simplesmente virou a amiga do casal. E foi um encontro de almas, sabe? Estavam junto o tempo todo, postavam stories o tempo todo, estavam o tempo todo grudado, dormia na casa dela. E aí essa minha amiga começou a morar com esse menino, porque antes eles começaram a namorar quando ela engravidou, eles não moravam juntos. E aí ela foi morar com ele. E quando ela foi morar com ele, que ela tava grudada nessa menina, essa menina tava na casa dela 24 horas por dia. Ela se titulava amiga do casal. E todas as vezes que ela me contava, eu alertava, eu falava, cara, olha só, você é amiga dela há muito pouco tempo. Você tá colocando dentro da sua casa uma pessoa que você não conhece, que você tem muito pouco tempo de amizade, que você via de vista, que você conhece do bairro, mas você não era íntima. Não, saco ciúme. E eu falei pra ela, cara, eu sou sua amiga de infância. Eu não fico 24 horas dentro da sua casa. Eu não tenho intimidade nenhuma com o seu marido, porque eles estavam morando junto, virou marido. E essa menina, até foto junto com o marido, tava postando. Às vezes a minha amiga tava, na rua, chegava em casa, a menina já estava lá. E eu achava isso absurdo. Eu falava, olha o que você tá fazendo. Você tá colocando mulher dentro da sua casa quando você nem está lá. Não, mas ela é muito minha amiga, eu confio muito nela, que não sei o que lá. Tá bom, eu sempre avisei dessa amizade, até que ela engravidou. Quando ela engravidou, ela ficou super feliz, eu também fiquei super feliz. E aí ela me mandou mensagem falando que tava grávida, não sei o quê, e que ela queria que eu fosse uma das Dindas, né? Só que ela tinha, antes de mim, outras 2 melhores amigas. E eu não lembro se só podia ser 3 Dindas. Eu lembro que a conta não batia. Por quê? Porque a abençoada que vivia dentro da casa dela, que era amiga do casal, queria ser Dinda também. E aí ela já tinha falado comigo, eu já tinha aceitado a ser Dinda.
E quando ela foi falar pra essa menina que ela seria Dinda de consideração, ela não aceitou. Ela começou a fazer um escândalo, começou a brigar, falando que tava com ela 24 horas do dia, que ela era muito mais amiga dela do que eu, sendo que eu era amiga dela desde quando eu era criança, mas eu tinha noção e respeito pela relação das pessoas, não ia ficar enfurnada na casa dela. E aí falou, fez um escândalo, não sei o que e tal. E eu falei pra ela, cara, olha só, ela veio brigar comigo. Veio discutir comigo falando que ela queria ser a Dinda de consagração, que aqui assina, que eu tinha que ser só de consideração, que não sei o que, porque eu era mais distante, bibibibibopó. Não é que eu era mais distante, é que eu não era uma desempregada como ela, sustentada pelos pais, que ficava dentro de casa, crescendo o rabo. Eu tinha que trabalhar. Então eu não podia estar grudada 24 horas na minha amiga. E aí eu falei isso pra ela, a gente meio que deu uma leve discutida. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não me importo se você é Dinda de consagração, consideração, eu vou amar a criança igual, porque você é minha amiga. Então pra mim não me interessa, nem se eu fosse Dinda, não é Dinda, eu ia amar da mesma forma. E aí, pra não dar nenhum tipo de problema, a gente deixou ela ser, eu abri mão e deixei ela ser a tal da Dinda de consagração. Gente, era uma coisa que você via, assim, absurdamente a inveja nos olhos de uma pessoa. A foto de capa dela, na época, era Facebook. O Facebook era a barriga da minha amiga. Eu não tinha nem barriga ainda. Mas ela tirou foto. Era um exame mostrando a ultrassom, o neném. E botava de foto de Facebook. E tirava foto beijando a barriga, foto fazendo o coração. E falava do neném o dia inteiro. E postava vídeo, não sei o que, do neném o dia inteiro. E era stories o tempo todo do neném, não sei o que. E tipo assim, ela tava, sei lá, 3 meses grávida. Devia estar de 3 meses. E eu só olhando aquilo, né? Sem entender muito bem. Mas, no meu canto, mandava mensagem perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, acompanhei ali. Elas moravam perto, as duas moravam perto, aliás. Até que um belo dia, do nada, o candengo terminou com a minha amiga. Simplesmente chegou, falou que não gostava mais dela, que queria terminar, e terminou com ela. E aí, nessa altura do campeonato, a mãe dessa minha amiga morava aqui no bairro. E agora não mora mais, mora em uma outra cidade. O que essa minha amiga fez? Como ele terminou com ela de noite e botou lá pra fora da casa dele de noite, grávida dele, ela fez o quê? Foi pra casa da grande melhor amiga dela. Eu liguei. Vem aqui pra casa. Que não sei o quê. Não, amanhã você vai embora cedo, vem aqui pra casa. Não, eu vou pra casa da fulana, que era mais perto do que a minha casa. Tipo assim, ela teria que andar pra casa da fulana 10 minutos e da minha casa 15. Mas beleza, foi pra casa da fulana. E eu falei, tudo bem, vai me dando notícia, e foi pra casa da fulana. E eu achando isso muito estranho. Falava, cara, mas ele terminou com você do nada. Do nada e tal. Beleza. No dia seguinte, ela foi pra casa dela, né? Voltou a morar com a mãe dela. Só que ela achou que seria aquele término de, tipo assim, termina e volta. Porque eles já terminaram várias vezes e voltavam várias vezes. E ela tava grávida. E tudo isso que ela tentava falar com ele pra conversar com ele, ele não queria, bater o pé. Dessa vez ele tava firme de que ele não queria voltar. E ela tava estranhando. E eu estranhando mais ainda. E aí, aconteceu o pulo do gato. Essa amiga, melhor amiga, do nada, menos de 1 ano de amizade, começou a se afastar dela. E aí ela começou a me contar que tava se sentindo sozinha, porque essa menina tinha se afastado dela, que não sei o quê. Porque assim, antes dela começar a se afastar, todo fim de semana, ela vinha pra cá pro bairro e ficava na casa dessa menina. Conhecia toda a família dela. Era super grudada, que não sei o quê. E aí começou a ter discussão, do nada, coisa boba. Começou a se afastar. Já não tava mais no mesmo apego com o Dindinho, que chamava o neném de Dindinho. E eu comecei a achar estranho. E aí um belo dia, eu já contei essa história aqui, ou foi na minha conta primária, tô recontando ela. Um belo dia ela me liga de madrugada. Era tipo assim, 2 horas da manhã. Aí ela me ligou, chorando. E falou, perdi o neném. Eu perguntei como assim, o que aconteceu, o que houve. E aí ela me contou que ela descobriu que o ex-marido dela estava namorando essa menina, que era a Dinda do filho dela, né? A Dinda de consagração do filho dela, que tanto precisava ser ela. Essa menina simplesmente não aguentou, né, mais a situação e tal, e resolveu contar. E aí contou pra ela que estava namorando com ele. Eu lembro que na época, eu conversei com essa menina, né? Eu falei pra ela, poxa, por quê? Né? Você não é assim e tal. E aí ela falou pra mim que tava muito apaixonada por ele, que não sei o quê, que não queria que isso acontecesse, que não sei o quê, mas aconteceu, pipipipopopó. Enfim, ela perdeu o neném, porque a gravidez dela era de risco, sempre foi de risco, né? O tempo já tinha passado, então a neném nasceu, ela teve que fazer colotagem, eu não lembro como é que foi, mas ela perdeu porque a pressão dela subiu
muito e acabou, né, acontecendo a situação. Os dois atualmente ainda estão juntos. Ela não fala mais com a menina, obviamente. E isso fica de lição pra vocês tomarem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Quem vocês chamam de amiga. Quem vocês dão tanta liberdade. Porque era sempre assim, não, ela é amiga do casal. Quando discutia, ela ia pra casa dele pra conversar com ele sobre a discussão. Tipo, você discutiu com fulano, vamos resolver e tal. Era amiga do casal. E aí agora ela é a mulher da amiga do casal. Entendeu? Então assim, gente, é uma história que eu levo pra minha vida. E eu jogo na cara dela e falo, eu te avisei. E ela não acreditou em mim, ela não botou fé em mim, porque eu fui titulada como ciumenta, como chata, como implicante, como não confio no meu taco, não confio no meu marido. E aí aconteceu toda essa situação. Eu acho que eu sou muito bem resolvida com situações de traição. Me traiu, vai meter o pé. Mas eu acho que quando você tem um relacionamento, você tem que tomar devidos cuidados, né? E não ficar colocando amiguinha, principalmente aquela amiga que não é de muito tempo, que você não conhece, que você não tem confiança dentro da sua casa. Porque é esse tipo de situação que acontece. E o Jurandir cagou e andou, tá? Cagou e andou.